gonna tell them? Cause we be gonna tell them. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Pela chamada pública número 001/2020, Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha, com fundamento na Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. A Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte foi fundada há 6 anos pelo presidente e dramaturgo Carlos Henrique Mendes. Ela visa o público infanto-juvenil. Com seus espetáculos educacionais, ela vem trabalhando através dos anos com audiovisual, teatro, música, dança, artesanato e muitas outras coisas. Então, desejo a vocês uma boa formação. Fiquem agora com a formação A Evolução da Dança e o Método de Pinambausch com o professor Everton Andrade. Meu nome é Everton Andrade, faço parte da Companhia de Teatro Vivarte, né? Sou professor de dança e coreógrafo da companhia. Neste primeiro módulo eu vim passar para vocês um pouquinho sobre a importância do alongamento e também a evolução da dança de acordo com esse tempo que passou. Começando pela importância do alongamento, venho dizer que essa prática ela é bem essencial, né? De acordo com todas as atividades físicas, pois essas práticas são indispensáveis para aumentar a flexibilidade e também a sua questão de movimento, coordenação motora, entre outras práticas também, como também para a academia, por exemplo, é muito essencial, pois são práticas que vão forçar bastante a sua musculatura. Para vocês entenderem melhor, vamos pegar o seu músculo como se fosse um elástico. Se você forçar demais e for além do limite dele, ele vai acabar rompendo. Isso também acontece com o seu músculo, ou seja, se você forçar demais, vai acabar distendendo ou até mesmo fazendo um rompimento geral. E isso vai ocasionar muita dor e não vai ser legal porque vai lhe afastar da atividade física que você gosta, sendo ela correr, até mesmo levantamento de peso, questão da academia. Pra mim, no meu caso, pode me afastar da parte da dança. E a questão do alongamento, conforme foi citado, é uma prática que promove a flexibilidade e aumento da mobilidade do músculo e também do seu corpo. Trazendo também vários, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui o nomezinho certo. Pode trazer vários benefícios.
esse é o nome certo, trazer vários benefícios à sua saúde, não só para o seu músculo, mas também para o seu bem-estar. Um dos benefícios do alongamento é proporcionar a flexibilidade, reduz também as chances de lesões em algumas práticas, ativa também a questão da circulação sanguínea, promove a sensação de relaxamento e bem-estar. Vem também consigo, diminui também a questão do estresse, diminui a depressão, ansiedade, isso tudo com o alongamento. Melhora também a consciência corporal, porque o que seria essa consciência corporal? A consciência corporal é quando você está fazendo várias séries de tipo de atividade, coisas do tipo, o seu corpo começa a armazenar o movimento. Por exemplo, na academia, você está lá levantando peso, você faz aquele movimento de agachar e subir, agachar e subir. O alongamento, ele vai proporcionar essa consciência melhor ainda, para que quando você for fazer esse movimento, o seu corpo não ache estranho, porque já vai ser alguma coisa que vai estar guardado, tipo numa memória que o seu corpo vai ter. Além de melhorar na consciência, ele também alivia as tensões. O que seriam essas tensões? É quando você vai levantar e você sente muita dor, praticamente aqui nos músculos, você sente essa tensão maior de esticar, de puxar, você vê que não tá tão legal, tá meio rígido, o alongamento vai melhorar essa questão dessa rigidez. Vai diminuir também a questão das dores musculares, só que não vai diminuir tipo por completo. Para diminuir mais ainda, você precisa ir atrás de um especialista para ver que tipo de alongamento realmente é necessário para fazer com que essa rigidez diminua. Fora que também não vai ser só o alongamento, como também vai ter que ser um pouquinho a mais de uma massagem, alguma coisa do tipo, para diminuir a dor com o alongamento. Fora isso, também vai ajudar no seu desempenho físico. Por quê? Porque vai lhe dar uma movimentação melhor, vai lhe proporcionar também uma questão de mais consistência no seu porte físico, porque você vai conseguir se elevar um pouco mais, né, nessa questão do seu desempenho. Basicamente, o alongamento vai vir também com outra sequência, porque não só o alongamento vai trazer isso. Para o alongamento fazer realmente efeito, você precisa fazer um aquecimento após o alongamento. Por quê? Com o aquecimento, ele vai melhorar também a questão do envio de sangue para o seu corpo, mas o aquecimento vai ajudar a bombear mais ainda esse sangue para o corpo. Fora essa ativação do sangue, ele vai realmente ajudar nesse desempenho. O alongamento traz esses benefícios completos, tá certo? Então, toda vez que você for fazer uma prática de algum tipo de esporte físico, seja ele qual for, faça essa questão do alongamento, porque ele vai ser super essencial e vai evitar de você ter alguma distensão dos músculos e coisas do tipo. Basicamente, a importância do alongamento é esse. Agora, como eu tinha falado, era a questão do alongamento, né? A questão da importância do alongamento. E agora a gente vai para a parte da dança. Por que eu dei só essa resumida do alongamento? Porque o alongamento, querendo ou não, ele vai te proporcionar, e como a minha parte da dança, é uma coisa que você precisa se preocupar com a sua saúde. Então, tô lhe dando a dica do alongamento para quando você quiser praticar essa parte da dança, você já ter um preparamento antes. Então, a gente vai para a dança, a história, no caso, né? A história e a origem da dança. Mas para você saber a história e a origem da dança, você precisa primeiro saber o que é a dança. A dança, no caso, ela é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como um instrumento. Assim como o pintor precisa de pincéis e também precisa de uma tela para montar o seu quadro, o bailarino em si, ele precisa do corpo para fazer essa partezinha da dança em si. Geralmente, essa forma de expressão artística é acompanhada por música.
Hoje em dia, nem tanto. Na dança contemporânea, tem muitos atores e bailarinos que eles até estão dispensando a parte da música, né? E conseguindo fazer a dança em si só com movimentos de expressões. Na dança, a pessoa realiza movimentos ritmados, seguindo a sua sequência de passos ou uma sequência de passos coreografadas, né? Onde o coreógrafo passa aquela sequência onde ele mesmo criou, ou é uma dança mais pro solo. É uma dança mais pro solo, onde o próprio dançarino cria sua sequência de passos. Então, com essa sequência de passos, vem originalizando a parte da harmonia corporal. Foi mal aí. Como eu já tinha falado, a dança vem trazendo essas coisas, né? Porém, a dança nasceu como a dança nasceu com os primeiros homens lá na pré-história. Então agora já vai começar pela evolução da dança. Então a dança surgiu lá na pré-história, assim como o teatro também, como essa expressão onde os homens das cavernas e as mulheres, né, elas começavam a fazer movimentos. E também questão de som. São as três artes que surgiram um pouco mais lá para a pré-história, que foi o teatro, a dança e a música, por causa que eles usavam o som para poder fazer algumas expressões de sentimento, tanto como expressão corporal, como expressão também para ir atrás de alguma coisa. Ou seja, eles atuavam, faziam alguma coisa com o rosto e alguma coisa para mostrar as expressões, como eles faziam alguma coisa para o corpo e também para a música. Ou seja, são essas três artes que surgiram um pouco para a pré-história, lá no começo, só que eles não tinham realmente esses nomes, porque, como sempre, foi mal, gente, passou um mosquitinho aqui. Aí, lá para a pré-história, eles não tinham esses nomes, né? À toa que eles não falavam em si, eles se comunicavam por som, pela expressão corporal e pelas expressões faciais. Os primeiros relatos vêm com pinturas mesmo das cavernas que mostravam essas primeiras pessoas já vinham mesmo com essas pinturas, e nas pinturas tinham esses relatos das expressões. E depois disso, ele começou a vir realmente com nomes. Ele realmente vinha com nomes. Aí, vamos começar agora a dança com nome específico, onde a dança já tinha nome específico, e a primeira dança caracterizada com esses nomes eram as danças primitivas. Essas danças primitivas são aquelas que surgem, né, de uma ideia onde eles usam o corpo para se expressar de alguma forma, de uma maneira totalmente espontânea, e é praticada por uma comunidade. O que seria essa comunidade? Para que elas serviam, essas danças primitivas? Geralmente, essas danças primitivas, elas eram levadas como rituais de celebração, como no início de colheita ou final da colheita. Também era levada como ritual de chegada de estação do ano, como a primavera, o inverno. E essas coisas, essas comunidades acabavam fazendo uma dança específicas para esses tipos de rituais. Já na cultura indígena, essa dança ela já tinha outro tipo. Era para ritual, porém já tinha outro tipo de ritual. Era mais rituais festivos, né? E esses rituais festivos era geralmente para adorar alguma coisa deles. Fora esses rituais festivos, era também para se preparar para ir à guerra. Então eles usavam a dança como preparamento para ir para a guerra também. Então isso é mais levado para a comunidade indígena. E isso também acontece até hoje. Isso acontece até hoje. E fora esse passagem de ir para a guerra, eles também levavam como outra forma de ritual, que era os rituais que eles chamam de rituais de passagem. O que seriam esses rituais de passagem? Seriam alguns rituais que faziam a passagem que passavam da adolescência ou da fase infantil para a fase adulta. Então eles faziam uma dança para fazer
esse ritual de passagem. Depois da dança primitiva, começaram a surgir as danças milenares. Essas danças milenares já vinham com civilizações antigas, já é mais antiga, porque na primitiva elas ainda acontecem até hoje nessas comunidades indígenas. Mas essa dança milenar, ela já era mais levada antigamente lá para civilizações da Grécia, egípcia e mesopotâmica, essas civilizações um pouquinho mais antigas. Na civilização egípcia e mesopotâmica, eles eram levados como rituais sagrados, que eles faziam essas danças conforme para adorar seu Deus, adorar sua crença, né? Então eles faziam esses rituais. Já na Grécia, levando para a Grécia, para a Grécia Antiga, essa dança também era levada como esse ritual sagrado, e um dos mais descritos na história era o ritual que eles faziam para Minotauro, ou também para o deus Baco, que era o deus dos vinhos, deus das orgias em si. E aí também começou a surgir a questão do teatro, por causa que além da dança, eles escolhiam uma pessoa para representar esse deus, ou seja, para atuar sendo esse deus, e ele era tratado como um rei por ser o deus, né, adorado, e depois eles vinham para a questão da dança, que era toda a celebração. Essa dança, né, milenar, que é levado para adorar, que é levado para adorar seu deus e tudo mais, também acontece até hoje em alguns países, sendo eles no Japão e também na Índia, porque eles fazem ainda esses deuses. Tipo, no Japão eles conseguem fazer essas danças ainda para parte, né, para essa parte religiosa. Na Índia também, a Índia é mais levada para Ganesha, mais levada para essas coisas, eles fazem esses rituais. Passou esse ritual, passou essa dança milenar, a gente vai lá para a Europa Ocidental. Na Europa Ocidental veio a expansão do cristianismo. Com essa expansão do cristianismo, a dança já perde esse caráter, né, na questão da história, ela já perde esse caráter sagrado, ela já perde esse caráter religioso, porque o cristianismo acreditava que o corpo era o fruto do pecado, vamos dizer assim, era levado para o pecado. E como ele levava o corpo para o fruto do pecado, eles queriam fazer um pouco o banimento dessa parte religiosa. Então a dança tinha que se controlar. Como eles começaram a comandar, o cristianismo começou a comandar toda aquela área ali da Europa, o que foi que eles fizeram? Eles baniram a parte artística da dança nas igrejas. Então essas danças começaram a seguir só na parte dos bailes, nos castelos e esses festejos mais populares. Como esses festejos populares foram acontecendo, a gente conseguia seguir dois tipos de dança. Um era a dança levado para a dança em par ou dança em roda, ou também na dança formação de cadeia. O que seria essa dança formação de cadeia? É aquele tipo de dança levado mais para as comunidades, onde elas faziam lá para aquela dança primitiva e esse gênero todinho. Já a dança em par é aquela dança que a gente conhece até hoje, porém sem o toque, que é o balé e essas coisas. Só que o balé vem surgindo, o nome realmente balé surge mais lá pra frente, na dança do Renascimento. Passou o cristianismo, a gente vai pro Renascimento lá pro século XVI, XVII. Nesse século XVI, XVII, começaram a dar nomes às danças. Por quê? A dança começa a ganhar agora um status, né? Ela começa a ganhar um status na arte. Antes ela era vista como negativa, agora ela começa a ganhar um status maior. E esse status vem com pessoas já profissionais, né? Especializados na dança. Esses profissionais especializados vêm na parte com manuais de como ensinar a dançar. Fora que eles começaram também a se dedicar ao estudo. Como eles começaram a se dedicar ao estudo da dança, eles começaram a nomear as danças para saber
os vários tipos de estilos que tinham. Uma delas surgiu na Itália, que foi aonde a gente ouviu a primeira vez o nome balé, só que como era lá para a Itália, o nome balé não era bem balé, era assim chamado de balletto, que surgiu através do casamento da princesa Florentina Maria de Médici com o rei da França Henrique IV. Casamento dos dois, veio esse tipo de dança e foi aí que começaram a chamar ele de balletto. Foi onde a gente ouviu a primeira vez o nome. Como a princesa ela era uma princesa francesa e o rei também, o que foi que eles fizeram? Levaram o ballet para França, o balletto para França. Porém, o balletto levado para a França começou a ser chamado de outro nome, que foi de ballet. Tiraram o O do final, ficou só o T. Com a evolução dos anos, a gente veio para cá para o Brasil e começou a ser chamado de balé. Tiraram também os dois T's. Mas os três nomes no caso, estão certos de ser chamados. Posteriormente, depois desse surgimento do balé, veio a corte do Luís XIV, que começavam os primeiros balés, só que dessa vez os primeiros balés realmente mais incorporados, podemos dizer assim, pois eles já vinham com figurino, já vinham com maquiagem, com cenário extravagante e também com isso tudo o balé também veio como uma forma artística, né, de levar uma história contada de início, meio e fim. Foi no reinado do Luís XIV que começou a surgir já o balé com esse tipo de arte. E vale também afirmar que esse próprio rei resolveu pegar esse marco e firmar ele como uma figura de monarca absolutista. Na corte do Rei Sol, destacou-se também o compositor Jean-Baptiste Lully, que escreveu músicas para as coreografias, começou a escrever músicas para as coreografias e também ele se tornou o diretor da Academia Real de Música. Então, para falar um pouco de dança, a gente também tem que falar sobre a história um pouquinho da música lá do começo do começo. Como a dança entrou nessa forma artística tão vista pela nobreza, eles realmente decretaram que a dança começou a ser fundamental para os nobres em aprender. Aprender a dançar já era costume da nobreza. Então as danças começaram a ser conhecidas e uma das mais conhecidas, ou algumas das mais conhecidas, é o minueto, o gavotte, a zarabanda, a lamada e a dinga. Já no final do século XVII, lá para a Austrália, também para o lado da Alemanha, começou a surgir a valsa, já essa ramificação desse novo balé que já estava sendo, né, apresentado, começou a surgir a valsa. Porém, a valsa não foi bem aceita na sociedade pelo fato do toque, porque no balé antigo eles dançavam sem se tocar, porque era uma dança de cortesia, era uma dança onde os corteses iam cortejar as damas e eles não podiam realmente tocar nelas sem a permissão. Já na valsa, eles já tinham esse toque já era bem visto porque eles dançavam abraçados. Então eles não foi bem vista na sociedade por conta disso. Mas esse movimento da valsa foi se expandindo tanto que chegou na parte, né, chegou em Portugal. Eles aceitaram muito bem a valsa e trouxeram para cá para o Brasil. E no Brasil a valsa já é bem vista até hoje. Principalmente não pode faltar a valsa tanto no baile de debutante, que é onde uma menina ou um menino vai se tornar nessa parte adulta, né? Sai da sua fase infantil, da sua criancice e vai para a fase adulta, né? Passa essa transição. Tanto também para o casamento. Então, esses dois eventos da vida de uma pessoa, não pode faltar a valsa quando você vai fazer. Mas isso aconteceu na parte do Renascimento. Agora a gente vai lá pro Romantismo, que é onde o balé realmente tem uma reviravolta maior.
saímos da valsa e agora a gente vai pro balé, porque o balé, ele começou realmente a ter... Antes ele tinha se concretizado como arte, agora ele fixou como forma criativa artística. Então, como ele começou a ter essa forma essa forma artística já veio mais à tona, a gente vai lá para a Rússia, né, lá para a Rússia, onde ele realmente se concretizou maior ainda com o espetáculo romantismo, por causa que nesse parte romantismo o balé já veio como essa forma de dança, principalmente com o compositor Piotr Ilyich Tchaikovsky, mais ou menos esse nome, que ele foi o autor de duas grandes obras que até hoje reinam lindamente, que é O Lago do Cisne e a outra é O Quebra-Nozes, que não sai de cartaz da Broadway de jeito nenhum e até hoje fica por causa que realmente foi um grande marco na parte do balé. Já no final do século XIX, as antigas colônias americanas começaram a criar a própria invenção artística, a própria dança, por causa que eles estavam querendo sair dessa parte do balé clássico, daquela coisa... porque, querendo ou não, o balé clássico ainda era levado para a parte nobre. Ou seja, essa parte de baixa renda, essa parte da pobreza em si, elas não tinham tanto acesso às aulas de balé, ao balé em si. Então eles começaram a montar o seu próprio estilo, fazer uma readaptação. Com essa readaptação, nos Estados Unidos, começou a criar a parte do canto gospel. O canto gospel pode ter o nome, porém ele também é levado para dança. Além da música, ele é levado para dança, que é o canto gospel. Aqui no Brasil, veio primeiramente o choro e o samba. E teve o tango na Austrália, na Argentina. Meus olhos. Teve o tango lá na Argentina e no Uruguai. Lá, com esse novo método de reinventar a dança, começou a surgir a dança moderna. Essa dança moderna fez com que quebre essa ruptura, agora sim, mais forte ainda, teve essa ruptura do balé clássico. Saímos do balé clássico, tentamos tirar do balé clássico, porém as apresentações ainda estavam levadas para o balé. Mesmo que as danças não sejam do balé clássico, eles ainda estavam levados para o balé. O que seria levado para o balé? A questão do palco, das roupas luxuosas e de tudo mais. Então, veio outra compositora que foi um grande nome muito forte também para essa ruptura, que foi a Isadora Duncan, que foi uma das primeiras a romper realmente esse movimento, porque os espetáculos dela, que ela coreografava, já não tinha mais, ela já disse que não queria, não era essencial toda aquela questão da roupa forte, né, tipo tutu, o cenário extravagante, ela queria uma coisa mais simples. Então ela começou a criar essa dança mais simples e não tanto a postura do balé, aquela coisa mais ereta, aquela coisa mais firmada, como o balé e a valsa exige. Daí então surgiu o nosso outro movimento, que foi a dança contemporânea, que já pega vários desses outros estilos, fora os estilos criados como o hip hop, o jazz, que também foi criado desse estilo musical, desse estilo de dança, desse estilo musical, puxou também para esse lado, né? E já veio chegando pro lado do Brasil. Já no Brasil, a dança foi um resultado de 3 misturas, que foram os 3 povos que chegaram em si no Brasil. Um era o povo indígena, lá da dança primitiva que eu falei do começo, que era a dança primitiva lá dos indígenas, que já habitavam no Brasil. Depois veio a questão da valsa, o balé e essas danças mais formais, trazidas pelos portugueses, e também trazidas pelos africanos, veio a dança, né, levada mais para essa parte africana, essa cultura africana, trouxe também um pedaço do estilo de dança deles. Como ele trouxe estilo de dança, aqui no Brasil surgiu a dança surgiu a partir desses 3 tipos de povos, vamos dizer assim. Só que a maneira em que esses povos se comportavam, a dança indígena e a dança africana, acabavam assustando demais, né,
essa cultura da nobreza portuguesa. Porque os africanos, a dança africana era levada àquele jogo mais exagerado de passos, por causa que eles faziam os passos para agradar também os seus deuses, né, os seus orixás e essas partes. E a indígena era para preparação de guerra, como eu já tinha falado antes, para festa de ritual de passagem. Já não tinha nada a ver com a cultura portuguesa. Como não tinha nada a ver, acabou tendo uma ramificação, né, de danças. E acabou que para juntar tudo, para fazer uma dança mais brasileira, foi a dança que primeiro surgiu, levada dos negros, foi a umbigada. Esse era o nome da dança. Que eles faziam movimentos com a parceira, né? Eles faziam um movimento com a parceira até chegar nela. Eles começavam separados e iam até chegar nela para poder dançar em si. E como eles chegavam, era uma forma que eles criavam um modelo de passos. O importante era que no final eles tivessem colado, né, de quadril com quadril e buchinho com buchinho mesmo, por isso que o nome era umbigado, onde os umbigos estavam conectados ali. Com essas danças veio seguindo também a parte da capoeira, e da capoeira veio a parte do frevo, que o frevo é uma mistura de capoeira com um pouquinho das danças indígenas, e assim foi surgindo as danças brasileiras. Outra dança levada aqui para o Nordeste foi o maxixe. Já o maxixe, ele teve uma grande evolução, porque do maxixe surgiu vários outros tipos de estilo de dança, né, com o maxixe. E o maxixe começou a ganhar força por conta de dois compositores, que foi o Ernesto Nazaré e a Chiquinha Gonzaga, aqui do Nordeste, que viram esses estilos e se sentiram, vamos dizer assim, se sentiram meio que puxados para criar realmente músicas que levassem a esse estilo de dança. E com esses estilos, vários desses estilos da história, veio seguindo e foram criando vários estilos. E essa é basicamente a nossa evolução da dança. Claro que tem mais coisas por aí, aqui é só um resumo, por causa que a gente resumiu várias épocas, mas basicamente é isso. Esse é o nosso estilo, esse foi o módulo 1, já eu volto com o módulo 2, tá bom? Falou! Arregalem os olhos da sua visão. Podemos caminhar juntos, então traga a sua imaginação. Vontade! Controle sua emoção agora! Emoção, cara. Para com teu chilique, cara. Para com isso, cara. Quem você pensa que é pra me mandar parar? Eu sou vontade, eu comando você! Não manda coisa nenhuma! Vocês não fazem nada sem mim assim! Vai deixar o senhor mente e o senhor consciência fazer uma lavagem cerebral em você! Assim como aquele fanático do Beto fez com eles! Ele não é fanático! Encosta em mim! É claro que ele é fanático! Se não é fanático, ele é um gay então! Ei! Prove pra toda a diretoria o que ele é então! Para! Chega! Como alguém aguenta passar por tudo isso? Vocês não sabem que carregar aquele peso nas costas. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E se eu
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é